Aninha, a Mayra de Jaimo conosco mais uma vez. Isso. Para falarmos de vacina, acho que não. Mas algo relacionado à vacina, com toda certeza. A gente vai falar da matéria-prima dela. Exatamente. O Butantan já deve receber mais matéria-prima, né? Isso, mais insumos que estão neste instante a caminho da China aqui para o Brasil. Quantas doses poderão ser produzidas a partir disso? Quem vai contar pra gente é a Mayra de Jaimo. Tudo bem, Mayra? Boa tarde. Oi, de Jaimo, boa tarde. Oi, Joel, Ana, boa tarde para vocês e para todos os ouvintes. Bom, então, é como você falou, Aninha, o voo já saiu de Pequim, saiu hoje a 1h da manhã pelo horário de Brasília e deve chegar aqui no Brasil nessa quarta-feira cedinho com insumos para a produção de 8.700.000 doses da Coronavac. Lembrando que esse é o segundo lote que chega esse mês, o primeiro chegou no dia 3, com insumos para a produção de 8.600.000 doses. Então, no total desses dois carregamentos, tem cerca de 17 milhões de vacinas que vão ser envasadas pelo Instituto Butantan e vão começar a ser liberadas para o Ministério da Saúde para distribuição pelo SUS a partir do dia 23 de fevereiro. Vão ser entregues 600.000 doses por dia. Então, a gente já deve ter aí, então, para o fim de fevereiro, outros grupos de idosos, por exemplo, sendo vacinados. Essas doses, à medida que forem ficando prontas, já saem para distribuição? Ou vão esperar juntar um pouco mais para facilitar nessa logística? Já tem alguma ideia de como vai ser isso? Então, não é só o invase, né? O processo inteiro, do momento que o insumo chega no Instituto Butantan até a distribuição, demora 20 dias, porque o invase até é rápido, né? A fábrica do Butantan consegue envasar até 1 milhão de doses por dia, mas depois tem todos os testes de qualidade, tem uma segurança envolvida que acaba demorando um pouquinho mais. Mas sim, então quando tiver 600.000 doses, eles já vão liberando despacham. 600.000 por dia. Até porque não tem por que segurar, né? Se a gente está com tanta pressa, é só fazer os cálculos, ver para onde tem que ir 600.000, para qual outro estado e vai distribuindo o equivalente. Você viu que está tendo problema lá no Rio de Janeiro, né? Em algumas partes do Rio de Janeiro e em Niterói. Né, a vacinação. Adiantaram os grupos prioritários, só que agora está faltando vacina. Teve idoso que chegou lá no posto de vacinação e não encontrou vacina. Então, melhor do que você antecipar é você se planejar muito bem, para não ter falta de vacina, sabe? É melhor fazer menos e bem feito. Faz 90 anos, quem tem mais de 90 anos, como estamos fazendo agora, vacinou todo mundo, agora vamos para quem tem 85 anos, sem atropelos, sem aquele jogo de querer ficar mostrando para o Brasil, sabe? De que está antecipando, estamos saindo na frente. Nossa, como somos competentes! Né? Tem que ter uma programação muito correta, porque é inconcebível, inaceitável faltar vacina, gente. Já pensou o cidadão receber a primeira dose e correr o risco de não receber a segunda por falta de organização? Não, era isso que eu ia comentar, inclusive. E nisso, eu acho que a postura da Secretaria de Saúde da capital paulista, principalmente, tem sido muito pé no chão, muito correta. Prudente. Porque a gente, como imprensa, faz o quê? Pressiona. E a gente fica tentando tirar. Mas vão antecipar? Vão antecipar mesmo? Para quando? Quais faixas etárias? E essa informação está sendo ainda retida até que haja uma confirmação de tudo. Da possibilidade de doses, da primeira e da segunda, né, claro, e de um esquema também para distribuição das vacinas. Ana. Conversei ontem com o secretário Edson Aparecido para perguntar para ele sobre essa possibilidade de antecipação e o que ele me disse é que, por enquanto, não vai haver antecipação. Até porque a gente tem um estoque muito limitado de vacinas nesse momento. Se antecipar, vai ser 2 dias para pessoas Mayra, entre 85 e 89 mas anos. o que a gente tem hoje de vacina com esses insumos que chegaram e que chegarão, porque amanhã tem mais carga chegando aqui, como você colocou. Isso. Só a carga da semana passada e essa de amanhã serão suficientes para produzir 17,3 milhões de doses. Então, já com essas doses, que podemos contar com elas, vai dar para entrar em grupos bem à frente. Não só de 85 anos, mas também acho que dá para chegar até 60 anos mais. Você ouviu alguma coisa nessa linha, nesse sentido? Eles não fizeram a estimativa, mas assim, para a gente vacinar todos os idosos do Brasil com mais de 60 anos, a gente precisaria de 80 milhões de doses, segundo a estimativa que o Dr. Dimas Covas apresentou. Então, é muita vacina mais de 60 ainda. Anos. 80 esse milhões dado de importante. doses. 80 milhões de doses. Com 80 milhões de doses, a gente imuniza quem tem mais de 60 anos no Brasil. Isso. Hoje nós temos o quê? Essas 17.300, aquelas 6 milhões iniciais, mais 4.100 Isso. e mais 2 de Oxford. Isso, exatamente. Esse é o total, né? Correto? Esse é o total que a gente tem. Então nós temos 17 com 6, 23. Com 4, 27.
28, 29, 30 milhões. Faltam 50 milhões de doses, então, para imunizar quem tem mais de 60 anos de idade no Brasil. E já vai ser uma grande coisa, né? E as de Oxford, que chegaram... Você é boa de conta, hein, Ana? Eu sou incrível. Meu diploma de humanas... Eu nem me arrisco aí, porque... Eu deixo só para ele também. Mas as de Oxford começam a ser envasadas ali em fevereiro e devem começar a ser entregues a partir de março. Então, a gente vai ter também um quantitativo referente às vacinas de Oxford. Você lembra a quantidade? Que é tanto número, minha gente. Eu acho que não eram muitas. Que chegaram os insumos, né? Foi no sábado. Por que você não prepara uma pauta dessa? Você que manja muito de vacina, você fazer essa previsão, sabe? É uma boa. Hoje o que temos é isso aqui, correto? A gente precisa de 80 milhões de doses no total para vacinar quem tem mais de 60 anos de idade. Quais as vacinas que estão previstas para chegar? Algo seguro mesmo, que já está na nossa mão. É um passarinho voando, mas um passarinho que dá para pegar. Então, acho que dá para a gente fazer essa previsão, sabe? Montar meio que um calendário para apresentar para o nosso ouvinte. Acho que fica bacana, uma matéria que vale tanto para o rádio quanto para a TV. Você não acha que vale a pena? Realmente. E é o que a gente mais quer, né? Imunizar a população idosa para a gente poder ficar um pouquinho mais tranquilo, porque é a população que vai mais para internação. Boa. E uma outra preocupação que a gente tem, né? Inclusive, a África do Sul acabou parando a vacinação com a vacina de Oxford AstraZeneca, porque viu que ela tinha uma proteção limitada em relação à variante local. A Coronavac, o Dr. Dimas Covas já disse que foi testada em relação às variantes da África do Sul e do Reino Unido e está fazendo testes agora no Brasil. O Instituto Butantan está promovendo esses testes em relação à linhagem encontrada ali, identificada no Amazonas. Por enquanto ainda não tem resultado, mas o Dr. Dimas Covas está bem otimista e espera esses resultados em breve. Tem a fala dele aí. Tem, vamos ouvir. Mas eu acho que é pelo que a gente colocou aqui recentemente. Você se lembra? Pelo fato da Coronavac trabalhar com aquela tecnologia que já é conhecida, com o vírus enfraquecido e integral, ela pode sair na frente em relação às outras vacinas com essas novas cepas. As variantes estão conseguindo fazer modificações no vírus, na parte do vírus justamente que é onde essas vacinas atuam, né? Então, uma vantagem para a gente. Vamos ouvir aqui o Dimas. Estamos, nesse momento, testando contra a variante chamada amazônica, e que já estamos fazendo inclusive com as amostras de soro de pessoas vacinadas aqui no Brasil. Brevemente teremos esses resultados e acreditamos que pela própria forma como a vacina é produzida, essa possibilidade de ter o escape, de não ter a resposta, é bem menor. Isso aí, então é exatamente isso que você falou, Joel. Como é um vírus inativado, é o vírus inteiro e não só uma proteína, uma parte como em outras vacinas, há mais chances de que seja eficaz em relação a essas variantes. Assim como a Covaxin. A Covaxin, a vacina indiana, tecnologicamente falando, é parecida com a Coronavac, a vacina do Instituto Butantan. Né? Os testes já foram iniciados no Albert Einstein da Covaxin ou serão iniciados nos próximos dias? Acredito que nas próximas semanas. Só para refrescar a memória do nosso ouvinte. Eles pediram autorização, né, para poder fazer esses testes, autorização da Anvisa, mas ainda não tem uma data específica para começar. Eles têm que ainda divulgar quais vão ser os centros, quais os locais que os voluntários vão poder se inscrever. Só uma coisa também, a vacina de Oxford, a vacinação com a vacina de Oxford foi interrompida lá na África do Sul, porque fizeram os testes e chegaram à conclusão que ela não tem sido eficaz para combater o coronavírus em idosos. Só que os testes são muito limitados que foram feitos lá. 39 pacientes apenas. Então é algo muito pequeno, algo que não é considerável. Não é um estudo amplo, assim como o estudo que foi feito, por exemplo, no próprio Reino Unido. Isso então não dá para bancar ainda. Não dá para bancar. Não. E, inclusive, acho que eles podem fazer algo que aqui no Brasil a gente está querendo fazer também, né, Joel? Que é usar os dados de pesquisas feitas em outros países para levar em consideração também. A própria Anvisa já está caminhando nesse sentido. Já está. Né? De eliminar essa burocracia. Não sei se já, né? Mas está. Exato. Agora, a Mayra está falando que o Instituto Butantan está fazendo essa pesquisa em relação aqui à variante de Manaus. E tem uma outra informação que é muito interessante também que o Instituto Butantan está pesquisando, que é a questão da vacina em massa. Nossa, isso é muito legal, porque se falava até então em imunidade de rebanho com as pessoas que adquiriram a doença. Só que não foi bem assim. A gente esperava que uma cidade que tivesse sido contaminada em massa pela doença, ela teoricamente estaria protegida. E nos baseamos aonde? Em Manaus.
Só que Manaus está enfrentando essa segunda onda, comprovando que a imunidade em massa, a imunidade de rebanho com a doença, não está funcionando muito bem, não.